Começar o ano com a magia dos jardins nocturnos. O sol desvanece-se. Qual pérola, a lua ergue-se. E acontece magia. Uma festa como esta, realizada nos sumptuosos jardins de Vaux-le-Vicomte, assinalou o final do seu dono, Nicolas Fouquet, em 1661. Luís XIV chegou, viu e cobiçou. A propriedade foi confiscada e Fouquet encarcerado. Na narrativa de um jardim durante a noite, as personagens do enredo são flores com fragrâncias intensas que desabrocham na escuridão, como o jasmim, a angélica e a gardênia, traças com asas cor de jade e escaravelhos iridescentes como palas. A lua, que ilumina este palco, toma o seu brilho emprestado do sol. A sua luz pálida é reflectida. Um jardim nocturno convida à reflexão. Ao contrário do sol, a lua é convidativa para o nosso olhar. Podemos vê-la crescer e enaltecê-la com poesia, vê-la minguar e lamentá-la com melancolia e admirar a maravilha de um mundo ao revés onde as plantas se alongam na direção não da luz do sol, mas do brilho tênue projetado sobre a terra por um diadema de estrelas. Os jardins de Quiquete, na propriedade da família Rockefeller no estado de Nova York, foram concebidos para serem apreciados de noite ou de dia. Uma fileira de tílias conduz ao templo de Afrodite. Para conhecer Quiquete, afirmou William Ellis Bosworth, que desenhou os seus jardins, devemos visitá-lo à noite, quando tudo é pacificamente eloquente. A cor é irrelevante num jardim nocturno. Devido à forma como o olho vê, a luz da lua minguante, até as mais incendiárias tonalidades de vermelho e laranja se transformam em tons monocromáticos de prateado e cinzento. A retina, o revestimento sensível do interior do olho, possui camadas compostas por células fotorreceptoras denominadas cones e bastonetes. Ao detectarem a intensidade da luz, os bastonetes têm capacidade para captar níveis de iluminação reduzidos. Mas os cones, que distinguem a cor, precisam de um limiar de luz mais elevado do que o fornecido pela palidez do luar. Na ausência desse limiar, a cor desvanece-se. Quando um frio inusitado matou a coleção de orquídeas da sua casa no México, o inglês Edward James criou Las Posas, um jardim com estranhas construções como o palácio de bambu, de betão, durável e imune aos caprichos do clima. O perfume das flores durante a noite é ilusório. Os jardins são mais fragrantes de noite do que de dia porque a maioria dos polinizadores nocturnos tem má visão e serve-se do olfato para encontrar as flores, diz John Chris, conservador de botânica no Museu Nacional de História Natural do Instituto Smithsonian. Um clarão de nenúfares tropicais que florescem de noite ergue-se dos lagos dos jardins Longwood, na Pensilvânia. As flores desabrocham ao pôr do sol e fecham-se na manhã seguinte. O mundo das flores nocturnas e dos seus polinizadores é um universo alternativo, com ajustes efetuados ao longo de anos de seleção evolutiva. Os polinizadores diurnos como as borboletas, as aves e as abelhas, baseiam-se em indícios visuais telegrafados por cores garridas. Os trabalhadores do turno da noite, como os escaravelhos e as traças, dependem da fragrância, da luminescência das pétalas brancas ou, como localização dos morcegos, dos contornos esbatidos da forma. No Japão, a floração de cerejeiras, como estas no Santuário de Irano, em Kyoto, é um acontecimento. O único defeito das cerejeiras são as multidões que atraem quando ficam em flor, escreveu o poeta Saigyo, no século XII. É melhor ficarmos pelo lusco-fusco onírico da imaginação e entrarmos no pavilhão onde a lua se encontra com o vento no jardim do mestre das redes, em Suzhou, na China, ou no jardim branco de Vitas Sackville West, em Sissinghurst Castle, Inglaterra, decorado em tons de neve com tulipas brancas, lírios e anémonas, ranúnculos creme, campânulas brancas acinzentadas e rosas e seberguitlings. Pináculos de bambu cor de jade flanqueiam um caminho curvo no templo Kodaji, em Kyoto. O murmúrio do vento filtrado por uma floresta de bambus é acarinhado e destaca-se como um dos 100 sons que o povo japonês quer ver preservado. Ou podemos recuar ao passado e invocar os jardins de prazer construídos pelos governantes mongóis, refrescados por pérolas de água caindo de fontes de mármore, à sombra de árvores carregadas de romãs e laranjas e pintadas pelo luar, como o lendário Jardim de Shalimar, perto de Caxemira. Diz-se que um jardim islâmico é um palácio sem telhado. Fascinada pela arte do Islão, a herdeira Doris Duke criou Shangri-La, a sua casa em Honolulu. O pátio central, com os ladrilhos persas antigos, separa o espaço público do privado. Segundo a especialista em história da arquitetura Elizabeth Moynihan, a palavra paraíso pode remontar a uma transliteração da palavra persa antiga Paradisa, um jardim murado. O paraíso prometido no Alcorão consiste em vários socalcos de jardins, cada um mais esplêndido do que o anterior,
escreveu. O palácio ao ar livre de um jardim islâmico era, no sentido literal e figurativo, o paraíso sobre a terra, um local para beber vinho em jarros de prata, comer melões de Cabu e ouvir poesia. Por mais distante e fechada que a alma do Islã permaneça, duvido que alguma vez a tenhamos sentido mais próxima de nós do que naquela noite, entre as fontes e as flores nocturnas do jardim de Shalimar, enquanto a lua cheia de agosto, do alto das neves da fronteira tibetana, vertia sobre nós a sua luz nítida, escreveu o Visconde Robert Dumieres, depois de ser recebido no início do século XX pelo irmão do Marajá de Jammu e Caxemira. Talvez deva às flores o fato de me ter tornado pintor, disse Claude Monet. Ele esperou 4 anos que o seu jardim de água em Giverny florescesse, antes de o imortalizar em quadros como Nenúfares, Refeito Nocturno. Se um jardim é uma tentativa de conquista do Éden, então os nossos anseios talvez sejam mais recompensados de noite. A lua perdoa a degradação posta nu pelo sol. A flor ferida, a folha desidratada e o ramo apodrecido são engolidos pelas sombras, deixando apenas uma ilusão de perfeição, prateada pelas estrelas e dourada pelo luar.